Por volta das 8 horas da manhã, um dos trabalhadores, enquanto realizava suas tarefas de rotina, notou algo incomum a uma curta distância da estrada. Era uma mala de cor vermelho-alaranjada, cuja tonalidade vibrante contrastava fortemente com os tons sóbrios da paisagem natural ao redor. Diferente dos objetos frequentemente descartados nesses locais, aquela mala parecia estranhamente intacta e fora de lugar. Quando o trabalhador abriu o zíper, um cheiro forte e repugnante emanou de dentro. O odor nauseante era inconfundivelmente o cheiro de decomposição, e o trabalhador rapidamente percebeu que o conteúdo da mala era muito mais grave do que ele havia imaginado. A polícia chegou rapidamente ao local, preparada para examinar a descoberta assustadora. Ao inspecionar o conteúdo, confirmaram a terrível verdade. Dentro da mala estava o corpo sem vida de uma jovem mulher, Valerie Reyes. Suas pernas, especificamente os joelhos e tornozelos, estavam amarrados e os pulsos estavam presos com fita adesiva. Mais perturbador ainda, sua boca e queixo estavam envolvidos em várias camadas de fita adesiva, sugerindo uma intenção profundamente sinistra por trás de sua trágica morte. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Esta é uma história real e chocante que aconteceu em New Rochelle, Nova York. É sobre uma jovem chamada Valerie Reyes, que nasceu em 1º de abril de 1994, na tranquila cidade de New Rochelle, Nova York. Filha de pais amorosos, Sal e Norma, ela era a segunda de 4 filhos. Ela tinha um irmão mais velho e 2 irmãos mais novos, e como filha única, Valerie ocupava um lugar especial na família. Seu vínculo estreito com a mãe era evidente desde cedo, pois Norma incentivava a paixão natural de Valerie por tudo que envolvia a arte. A criatividade corria nas veias de Valerie, e seu talento artístico se tornava evidente em tudo o que ela fazia. Seja desenhando imagens vibrantes, decorando seu quarto ou criando presentes criativos para amigos e familiares. Valerie era uma alma gentil, irradiando compaixão, bondade e altruísmo em abundância. Desde muito cedo, Valerie demonstrava uma preferência pela vida doméstica e pela simplicidade. Ao contrário de muitos de seus colegas que gostavam de festas, ela encontrava paz e alegria em atividades mais tranquilas. Seu amor pelos livros era inabalável. Ela passava horas perdida nas páginas de romances de todos os gêneros, desde literatura clássica até thrillers contemporâneos. A família e os amigos próximos eram o centro do seu mundo, e ela priorizava passar tempo com eles acima de qualquer outra coisa. Depois de se formar no ensino médio em 2012, Valerie deu seus primeiros passos rumo à independência ao se matricular no New Rochelle College. A vida universitária abriu novas portas para ela, apresentando-a a um círculo social mais amplo e permitindo que criasse conexões significativas. Amigos e conhecidos a descreviam como uma pessoa efervescente, alguém que irradiava calor humano e bondade genuína. Os domingos permaneciam sagrados para a família Reyes, um dia que todos aguardavam ansiosamente. Esses dias em família eram cheios de risadas, companheirismo e das alegrias simples da vida. Jogos de tabuleiro, caminhadas na natureza e visitas a pequenos cafés locais se tornaram rituais queridos que Valerie abraçava de todo o coração. Mesmo quando ficou mais velha, manteve um lado brincalhão e travesso, principalmente ao passar tempo com seus irmãos mais novos, que a adoravam. Conciliando suas responsabilidades acadêmicas, Valerie conseguiu um emprego de meio período em uma livraria localizada em um movimentado shopping em Eastchester. Esse emprego era mais do que apenas uma fonte de renda. Era um local perfeito para expressar seu interesse literário. Ela se sentia realizada nesse ambiente, recomendando livros aos clientes e discutindo os detalhes de diferentes gêneros. Sua paixão pela leitura era tão profunda que ela frequentemente era vista com um livro na mão, mesmo em seus momentos de lazer nos cafés.
Além de seu amor pelos livros, Valerie tinha uma ampla variedade de hobbies que refletiam sua personalidade multifacetada. Ela gostava de cantar em seu aconchegante apartamento, fazer longas caminhadas por rotas cênicas e se aventurar em trilhas de caminhada. No entanto, a arte continuava sendo sua maior paixão. Valerie tinha um talento único como retratista, capturando a essência e o caráter de seus amigos e colegas em seus desenhos. Esse amor pela arte gradualmente se estendeu a um interesse pelo design de tatuagens, inspirado em seu irmão mais velho, que já era um tatuador habilidoso. Valerie sonhava em um dia ter seu próprio estúdio de tatuagem, um lugar onde pudesse dar vida às suas visões artísticas. Ela era incansável na busca desse objetivo, praticando sua arte com diligência e se aprofundando no mundo das tatuagens. Seu sonho não era apenas criar tatuagens, mas usar sua arte para ajudar as pessoas a expressarem suas próprias identidades. Apesar de seu olhar positivo para a vida, Valerie também enfrentava dificuldades. Ela frequentemente lidava com crises de ansiedade e episódios de depressão, desafios que às vezes lançavam uma sombra sobre sua personalidade vibrante. Em janeiro de 2018, a vida de Valerie tomou um rumo inesperado quando ela conheceu um homem chamado Javier, através de um site de encontros. O relacionamento começou de forma promissora, mas rapidamente se desfez. Ao longo dos 3 meses de romance, ficou evidente para Valerie que os sentimentos de Javier por ela eram mais intensos do que os dela por ele. Ela confidenciou a seus amigos que não via futuro no relacionamento, descrevendo-o como um breve capítulo e não uma conexão significativa. Com o aumento das tensões, Valerie tomou a difícil decisão de terminar tudo em abril de 2018. No entanto, Javier teve dificuldade em aceitar o fim do relacionamento, ligando e enviando mensagens persistentemente na tentativa de reatar. Sua recusa em deixar o relacionamento para trás criou uma tensão constante, que Valerie achava cada vez mais desgastante. Em setembro de 2018, vários meses após o término, Javier entrou em contato novamente, alegando que precisava reembolsá-la por uma cobrança que havia feito inadvertidamente em seu cartão de débito. Segundo ele, havia usado as informações do cartão por engano em uma compra online e queria devolver o dinheiro. Os detalhes de como isso aconteceu permaneceram obscuros. Não estava claro se Valerie havia fornecido as informações conscientemente ou se os dados estavam salvos de quando eles estavam juntos. Independentemente disso, a paciência de Valerie com Javier já estava esgotada. Ela planejou envolver um amigo para resolver a questão financeira, esperando minimizar qualquer interação adicional com o ex-namorado. Esse incidente marcou um ponto de virada, pois Javier pareceu finalmente compreender que o relacionamento estava irreparavelmente terminado. Por alguns meses, ele cessou as tentativas de contato, dando a Valerie o descanso emocional de que ela tanto precisava. Quando completou 24 anos, Valerie estava morando sozinha em um modesto apartamento no porão em New Rochelle. Considerando seu estado psicológico anterior, viver sozinha não aumentou sua autoconfiança. Ataques de pânico e ansiedade começaram a se tornar mais frequentes. A jovem já vivia sozinha há algum tempo, mas nas últimas semanas havia sido tomada por uma crescente inquietação e paranoia. Uma sensação de vulnerabilidade intensificada pela ausência de entes queridos por perto. Valerie sempre foi uma pessoa profundamente empática e sensível. E esses sentimentos pareciam se intensificar quando ela passava longos períodos sozinha. No dia anterior, no domingo, ela havia passado um dia alegre com sua família. Risadas ecoaram pela casa e tudo parecia perfeito. Pelo menos era assim que parecia para todos ao seu redor. Mas na segunda-feira, 28 de janeiro de 2019, algo mudou. Valerie ligou para sua mãe em estado de pânico. Sua voz tremia de medo ao confessar uma premonição arrepiante. Ela sentia que sua vida estava prestes a acabar, que iria morrer. Suas palavras eram assustadoras, cheias de um pavor que parecia inexplicável, mas profundamente real para ela. Norma, sua mãe, ficou chocada. Ouvir tal declaração da filha
perfurou seu coração com preocupação e descrença. O tom de Valérie carregava urgência, uma convicção impossível de ignorar. Era como se ela pudesse ver ou sentir algo que ninguém mais podia. Essa mudança repentina em seus pensamentos e comportamento não surgira do nada. Norma sabia que a filha havia passado por um término de relacionamento difícil apenas 5 dias antes. Estava claro que Valérie estava profundamente abalada pelos eventos recentes de sua vida, e sua mãe fez o possível para acalmá-la. Norma insistiu para que Valérie fosse para casa se estivesse se sentindo tão angustiada e solitária. Ela ofereceu o conforto do abraço da família, na esperança de aliviar a ansiedade da filha. Mas Valérie, incapaz ou sem vontade de expressar a profundidade de seus medos, encerrou a ligação abruptamente. Norma, ocupada com as demandas do dia a dia, tentou se convencer de que Valérie só precisava descansar. Elas tinham planos de se encontrar no dia seguinte para fazer compras, e Norma acreditava que tudo ficaria bem. Naquela noite, Valérie enviou uma breve mensagem para a mãe desejando boa noite e assegurando que estava se sentindo melhor. Foi um pequeno alívio para Norma, que interpretou isso como um sinal de que Valérie estava se recuperando. Além de mandar mensagem para a mãe, Valérie também entrou em contato com seu melhor amigo, Jeffrey Anderson. Eles eram próximos havia quase uma década, e Valérie frequentemente recorria a ele em busca de apoio. Ela compartilhou suas preocupações com Jeffrey, e a conversa pareceu melhorar seu ânimo. O jeito calmo e as palavras ponderadas de Jeffrey sempre tinham um efeito tranquilizador sobre ela. Ao final da conversa, Valérie parecia mais tranquila, com um lampejo de sua habitual resiliência. Sentindo-se um pouco mais leve, ela se preparou para dormir, sabendo que tinha trabalho na manhã seguinte. A terça-feira, 29 de janeiro, começou com um silêncio inquietante. Norma planejava encontrar Valérie naquela tarde, mas quando tentou ligar para a filha, não obteve resposta. A princípio, ela não entrou em pânico. Talvez Valérie tivesse dormido demais ou estivesse apenas ocupada. Norma presumiu que, assim que tivesse um momento livre, Valérie retornaria à ligação para explicar. No entanto, as horas se passaram e ainda não havia notícia. A paciência inicial de Norma deu lugar à inquietação, mas ela tentou acalmar seus medos. Afinal, Valérie parecia bem na noite anterior. Talvez ela tivesse desligado o telefone para descansar. O que Norma não sabia era que Valérie não havia aparecido para trabalhar naquele dia. Ela não ligou para avisar que faltaria, nem informou ninguém sobre sua ausência. Isso era completamente fora de seu padrão. Valérie era responsável e atenciosa, raramente faltando ao trabalho sem uma boa razão. Na quarta-feira, quando ela faltou novamente e continuou a não atender as ligações de amigos e familiares, a situação começou a parecer grave. A gerência da livraria, preocupada com seu desaparecimento não explicado, também tentou entrar em contato sem sucesso. Foi só então que a mente de Norma voltou às palavras assustadoras que Valérie havia dito na segunda-feira à noite. A lembrança da voz apavorada da filha e seus temores sombrios sobre a própria vida voltaram com clareza alarmante. A preocupação de Norma se transformou em medo absoluto. Ela ligou repetidamente, mas todas as tentativas iam direto para a caixa postal. A essa altura, estava claro que algo terrivelmente errado havia acontecido. Desesperados por respostas, os pais de Valérie registraram seu desaparecimento no Departamento de Polícia de New Rochelle. Em poucas horas, fotografias de Valérie e descrições detalhadas de suas características físicas foram distribuídas por toda a região. A urgência dessas ações foi motivada não apenas pelo mistério em torno do desaparecimento de Valérie, mas também por um contexto arrepiante. Nos últimos meses, houve vários ataques contra mulheres nas proximidades de onde Valérie morava. Esses incidentes terminaram de forma trágica, lançando uma sombra sombria sobre a comunidade. O primeiro passo da investigação foi uma visita ao apartamento de Valérie. Os detetives não encontraram sinais imediatos de luta ou arrombamento, mas suas observações levantaram perguntas sutis, porém preocupantes. Espalhadas pelo apartamento estavam pequenas manchas de sangue, nas fronhas, no vaso sanitário e no chão do banheiro.
Inicialmente, esses vestígios não pareceram suspeitos. Os investigadores consideraram explicações simples, como um ferimento pequeno ou um sangramento nasal. No entanto, outras descobertas no apartamento aprofundaram o mistério. O telefone de Valérie, seu iPad, carteira, algumas roupas e até um pequeno travesseiro estavam desaparecidos. A primeira coisa que veio à mente dos investigadores foi que a jovem havia fugido. Talvez tivesse se envolvido em algo criminoso ou estivesse se escondendo de alguém. Foi assim que a polícia raciocinou. Mas os pais discordaram categoricamente dessa suposição. Eles tinham certeza absoluta de que Valérie os teria avisado se tivesse ido embora. Ela não era do tipo que desaparecia sem dar explicações, especialmente sabendo o quanto isso causaria sofrimento à família. Esse comportamento era totalmente fora do caráter da filha bondosa e responsável que eles conheciam tão bem. Norma compartilhou com a polícia os detalhes perturbadores dos pensamentos e temores de Valérie antes de seu desaparecimento. Valérie havia confidenciado à mãe que sentia um medo intenso de que alguém estivesse tentando machucá-la, até mesmo matá-la. Agora, Norma se recriminava por não ter investigado mais a fundo a origem de uma crença tão aterrorizante. Na época, ela havia presumido que os temores da filha estavam ligados ao recente término de relacionamento. Parecia plausível que o sofrimento emocional causado pelo fim do namoro tivesse influenciado seu estado mental. Consequentemente, o ex-namorado de Valérie, com quem ela havia terminado apenas alguns dias antes, se tornou o foco inicial da investigação. No entanto, o rapaz foi logo retirado da lista de suspeitos, pois participou ativamente das buscas pela namorada e tinha um álibi. Nos dias seguintes, a polícia, juntamente com a família e os amigos de Valérie, recorreram às redes sociais em busca de ajuda. Seus pedidos de informações se espalharam rapidamente, gerando uma enxurrada de respostas. Entre as muitas pistas recebidas, uma veio de um amigo que afirmou ter visto Valérie perto da estação de trem de New Rochelle poucos dias antes. Segundo a testemunha, ela usava um casaco verde escuro, calça jeans preta e sapatos pretos. Outra pessoa relatou ter visto alguém parecido com Valérie em Manhattan. Outra ainda disse ter encontrado uma jovem de aparência semelhante em um bar da cidade. A polícia investigou diligentemente cada uma dessas pistas, mas nenhuma das aparições pôde ser confirmada. A decepção pesou sobre a família Reis, enquanto falsas esperanças davam lugar a mais perguntas do que respostas. Para obter uma visão mais clara dos movimentos de Valérie, os investigadores decidiram examinar sua atividade financeira. Eles rastrearam sua conta bancária e descobriram vários saques em caixas eletrônicos de New Rochelle, totalizando mais de $10.000. Essa revelação trouxe uma nova dimensão ao caso, sugerindo que alguém havia coagido Valérie ou roubado seu cartão. A polícia imediatamente solicitou as gravações de vigilância dos caixas eletrônicos em questão. No entanto, revisar essas filmagens exigia tempo e paciência, dois fatores em falta, dada a urgência crescente da situação. Finalmente, na manhã de 30 de janeiro, os detetives encontraram uma pista crucial. Um dos vídeos de vigilância mostrava uma figura semelhante a Valérie perto de um caixa eletrônico naquela manhã. As imagens granuladas mostravam uma jovem de casaco escuro, com o rosto parcialmente coberto. Quando as imagens foram mostradas a Norma, ela hesitou, mas acabou reconhecendo que a moça se parecia muito com sua filha. Pela primeira vez em dias, uma centelha de esperança surgiu em seu coração. As fotos foram divulgadas para a mídia, acompanhadas de um apelo pela ajuda do público. Apesar da ampla divulgação da imagem e dos detalhes de Valérie, nenhuma pista significativa surgiu. Os dias se transformaram em uma semana, e ainda assim a investigação não avançava. A polícia e a família de Valérie ficaram cada vez mais desesperadas, sua busca resultando apenas em frustração e dor crescentes. Então, na manhã de 5 de fevereiro de 2019, o impensável aconteceu. Um grupo de trabalhadores em Greenwich, Connecticut, aproximadamente 16 quilômetros da casa de Valérie, realizava manutenção de rotina em uma área arborizada. Por volta das 8 horas,
um dos trabalhadores notou uma mala vermelho-alaranjada a uma pequena distância da estrada. A mala se destacava na paisagem natural, parecendo nem velha nem abandonada. Sua aparência imediatamente levantou suspeitas. A curiosidade superou a cautela e um dos trabalhadores se aproximou da mala. Ao abri-la, um cheiro insuportável tomou conta do ar, forçando-o a recuar em horror. O que ele havia descoberto era pior do que poderia imaginar. A polícia foi chamada ao local, chegando rapidamente para investigar a descoberta assustadora. Dentro da mala estava o corpo sem vida de uma jovem mulher. A camisa estava desabotoada, os sapatos da vítima estavam faltando, os joelhos e tornozelos estavam amarrados, os pulsos também estavam presos com fita, e a boca e o queixo da vítima estavam enrolados em várias camadas de fita adesiva. Um exame mais detalhado revelou a extensão da brutalidade infligida à vítima. Seu rosto e cabeça apresentavam múltiplos ferimentos, indicando que ela havia sido severamente espancada antes da morte. O nariz e os ossos da face estavam quebrados, e seu crânio apresentava fraturas. Um lado de seu rosto estava tão inchado e machucado que era quase irreconhecível. A decomposição do corpo sugeria que ela já estava morta há vários dias. O corpo foi imediatamente enviado ao laboratório forense para uma autópsia detalhada. No dia seguinte, o legista confirmou que a causa da morte foi estrangulamento, revelando que Valerie havia suportado um momento final agonizante. O processo de identificação formal exigiu a presença de membros da família. O pai e o irmão mais velho de Valerie se apresentaram, decidindo poupar a mãe, Norma, da dor inimaginável de ver a filha naquele estado. Apesar dos extensos ferimentos que tornaram Valerie quase irreconhecível, ambos confirmaram sem hesitação que o corpo era dela. A verdade devastadora agora era inegável. Mas essa revelação foi apenas o começo do pesadelo que a família Reis seria obrigada a enfrentar. Como se o luto não fosse suficiente, um incidente profundamente perturbador adicionou uma nova camada de sofrimento. Mais tarde foi descoberto que um dos trabalhadores que encontraram o corpo de Valerie havia tirado uma fotografia da cena horrível. O trabalhador, demonstrando uma chocante falta de julgamento, começou a compartilhar a imagem com conhecidos, descrevendo em detalhes macabros a descoberta feita na área arborizada próxima à estrada principal. Suas ações cruéis não pararam por aí. Ele chegou a entrar em contato com uma revista de notícias, oferecendo vender a foto para publicação. O Departamento de Obras Públicas, onde o homem trabalhava, rapidamente soube de suas ações. Horrorizados com a insensibilidade do funcionário, eles o colocaram em licença administrativa enquanto investigavam o caso e emitiram um pedido público de desculpas à família Reis. Embora o pedido de desculpas fosse necessário, trouxe pouco consolo à família em luto, que lutava para lidar com a dor imensa da perda de Valerie. Em meio ao caos, a polícia intensificou os esforços para desvendar o mistério dos últimos dias de Valerie. Os investigadores novamente rastrearam sua atividade bancária, descobrindo uma série de transações que pintavam um quadro assustador. O primeiro saque ocorreu em 29 de janeiro, por volta das 5 horas da manhã, apenas algumas horas depois da última conversa de Valerie com a mãe. A filmagem de vigilância de um caixa eletrônico mostrou um homem vestindo calças pretas e moletom com capuz preto, com o rosto coberto, retirando dinheiro. A câmera também capturou a placa do veículo que ele dirigia. Os detetives rastrearam a placa até uma locadora e identificaram o veículo como um Honda, alugado por um período que abrangia os dias 28 e 29 de janeiro. Para seu choque, o indivíduo que havia alugado o carro era ninguém menos que o ex-namorado de Valerie, Javier Henrique Dilo Roas. A revelação causou um abalo na investigação. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Valerie, Javier havia feito vários saques da conta dela, retirando mais de $10.000 no total. As evidências contra ele começaram a se acumular. Mas quem era Javier Henrique Dilo Roas? Nascido em 3 de janeiro de 1995, Javier era natural da Venezuela, uma nação que enfrenta uma crise econômica e humanitária catastrófica.
Ele fazia parte dos milhões de refugiados venezuelanos que buscaram segurança e estabilidade em outros países. Javier chegou aos Estados Unidos utilizando uma permissão especial que permitia que residentes de certos países permanecessem por 90 dias sem visto formal. Quando seu período permitido expirou, ele decidiu permanecer no país ilegalmente, sem querer voltar ao caos que havia deixado para trás. Estabelecido em Flushing, Nova York, Javier levava uma vida modesta e instável. Ele trabalhou em vários empregos, em uma empresa de limpeza, depois como barista e mais tarde como cozinheiro e garçom em um restaurante de fast food. Ele mantinha um perfil discreto, evitando qualquer ação que pudesse chamar a atenção para sua situação de imigrante não documentado. Para quem o conhecia, Javier parecia uma pessoa gentil e prestativa. Amigos o descreviam como atencioso e confiável, alguém que sempre estendia a mão para ajudar. Mas por trás dessa aparência, havia um homem cuja vida tomaria um rumo sombrio. Em janeiro de 2018, o caminho de Javier cruzou com o de Valerie Reyes em um site de encontros. Desde o momento em que começaram a se comunicar, Javier ficou cativado por ela. Ele investiu sua energia em conquistar seu afeto, enchendo-a de atenção e carinho. Suas redes sociais se encheram de postagens proclamando sua admiração e amor. A devoção de Javier era intensa e, quando finalmente se encontraram pessoalmente, ele estava determinado a torná-la parte integral de sua vida. Mas Valerie não compartilhava da mesma intensidade de sentimentos. Embora apreciasse os gestos de Javier, ela não estava pronta para o tipo de compromisso sério que ele desejava. Quando Javier propôs que morassem juntos e começassem uma vida como família, isso apenas aumentou a distância entre eles. Valerie percebeu cedo que seu namorado queria muito mais do relacionamento do que ela estava disposta a oferecer. Ela não estava pronta para se comprometer com um homem, não quando tinha planos tão grandes para o próprio futuro. No entanto, Javier não estava preparado para deixá-la ir tão facilmente. Apesar da decisão clara dela, ele continuou a ligar várias vezes ao dia e a bombardear Valerie com uma enxurrada incessante de mensagens de texto. Valerie se sentia sufocada pela persistência dele e recorreu a bloqueá-lo em todas as plataformas de mensagens e redes sociais. Mas, mesmo assim, essas medidas não o impediram totalmente. Ele sempre encontrava novas maneiras de contatá-la, como se fosse movido por uma obsessão que ignorava completamente seus limites. Norma, a mãe de Valerie, estava ciente do relacionamento da filha com Javier. Desde os primeiros contatos entre eles, Norma havia sentido algo perturbador no jovem. Ele parecia controlador e, com o passar do tempo, tornou-se evidente que não tinha escrúpulos em recorrer à manipulação para conseguir o que queria. Norma se lembrava de um episódio em que Javier inventou uma história de que sua mãe estava morrendo de câncer, na tentativa de despertar a compaixão de Valerie e atraí-la para um encontro. Isso mostrou até onde Javier estava disposto a ir para recuperar a atenção dela. O relacionamento romântico real entre Valerie e Javier durou apenas um curto período, mas a perseguição dele se estendeu por muito mais tempo. Ele se recusava a aceitar a rejeição e utilizava diferentes artimanhas para se reinserir na vida dela. Sua última tentativa aberta aconteceu em setembro de 2018, quando procurou Valerie sob o pretexto de precisar discutir um problema envolvendo o cartão de débito dela. Depois desse episódio, Javier aparentemente desapareceu da vida dela. Em 11 de fevereiro de 2019, Javier foi preso em seu apartamento alugado em Flushing, Nova York. Durante o primeiro interrogatório, ele apresentou várias explicações contraditórias para suas ações. Primeiro, alegou ter encontrado a carteira de Valerie jogada em uma rua em Manhattan, contendo seus cartões de débito e um pedaço de papel com a senha escrita. Javier insistiu que não via Valerie há mais de um ano e que não tinha qualquer ligação com o desaparecimento dela. No entanto, quando a polícia apresentou provas de que ele havia alugado um carro e que este tinha sido localizado perto da residência de Valerie, sua versão mudou. Javier admitiu ter estado próximo ao apartamento dela, mas negou qualquer interação com a jovem. Sob crescente pressão e confrontado com as fotos do corpo de Valerie dentro da mala,
Javier alterou novamente sua história. Confessou ter visitado Valérie na noite de 28 de janeiro. Segundo sua versão, o que aconteceu foi um trágico acidente. Ele descreveu que, apesar dos meses de afastamento, o encontro dele se tornou repentinamente apaixonado. Afirmou que estavam tão envolvidos no momento que acabaram caindo da cama por acidente, fazendo Valérie bater a cabeça no chão. Quando ela ficou inconsciente, Javier disse que entrou em pânico. Colou fita adesiva na boca dela, supostamente para impedi-la de gritar caso recobrasse os sentidos, e amarrou suas mãos e pés. Em seguida, em um ato que descreveu como desesperado, colocou o corpo dela dentro de uma mala e o abandonou em uma área de floresta. Porém, essa versão não correspondia às evidências forenses nem aos relatos dos amigos e familiares de Valérie. Em primeiro lugar, os conhecidos mais próximos afirmaram unanimemente que Valérie jamais teria se encontrado voluntariamente com Javier, muito menos teria tido um encontro íntimo com ele. Ela havia deixado claro para todos que não queria nenhum vínculo com ele. Além disso, o laudo da autópsia revelou que Valérie morreu por asfixia dentro da mala. Camadas de fita adesiva estavam enroladas com força em torno de seu rosto, impedindo-a de respirar. Se a versão de Javier fosse verdadeira e ele tivesse agido apenas em pânico, surgia a pergunta: por que ele teria tomado medidas tão calculadas para amarrar o corpo, selar a boca com fita e depois sacar dinheiro das contas bancárias dela nos dias seguintes? O jovem apresentou uma justificativa, dizendo que aparecera de propósito nas câmeras de vigilância dos caixas eletrônicos, porque queria ser pego pela polícia. Segundo ele, depois de tudo o que tinha acontecido, não poderia se perdoar e sentia que merecia punição. No entanto, essa declaração só levantava mais dúvidas. Se a culpa realmente pesava tanto, por que ele simplesmente não se entregou e confessou seus crimes? O estado mental de Valérie nos dias anteriores à sua morte e sua última conversa com a mãe tornavam altamente improvável que ela tivesse permitido Javier em sua casa, muito menos participado de qualquer encontro íntimo. Além disso, os ferimentos encontrados em seu rosto e corpo, lesões que não poderiam ter sido resultado apenas de uma queda, contradiziam diretamente a narrativa dele. Essas inconsistências evidentes levaram os detetives a questionar a versão dos fatos apresentada por Javier. Mas ainda faltava a peça crucial do quebra-cabeça. Qual teria sido o motivo de Javier para cometer um ato tão brutal contra a mulher que perseguia de forma obsessiva? À medida que a investigação avançava, os detetives começaram a juntar elementos que apontavam para um possível motivo. Em 24 de janeiro de 2019, apenas uma semana antes do desaparecimento de Valérie, Javier enviou uma mensagem de texto à nova namorada, alegando que havia flagrado sua ex na cama com um vizinho. Essa acusação, no entanto, era totalmente falsa. Valérie jamais teria ido até a casa de Javier de livre vontade. Os investigadores suspeitaram que Javier havia descoberto que Valérie estava se relacionando com outra pessoa. Sua natureza possessiva e obsessiva tornava essa revelação intolerável para ele. Provavelmente, ele enxergava Valérie como sua propriedade, e a mera ideia de um rival o enraiveceu. As evidências traçavam um retrato assustador do que ocorreu na noite de 28 de janeiro de 2019. Naquela noite, Javier alugou um carro Honda em Flushing, Nova York, e dirigiu até o apartamento de Valérie, em New Rochelle. Chegou nas primeiras horas do dia 29 de janeiro, estacionou perto da casa dela e colocou o telefone em modo avião para evitar rastreamento. Apesar dessa precaução, os registros das torres de celular confirmaram que o aparelho esteve a menos de 100 metros da residência de Valérie antes de o sinal desaparecer abruptamente. Não se sabe se Valérie permitiu a entrada dele ou se ele forçou a entrada, mas não demorou para que uma discussão começasse entre os dois. As provas forenses revelaram que o DNA de Javier foi encontrado em amostras coletadas do peito e das partes íntimas de Valérie, assim como sob suas unhas. Isso indicava contato íntimo, mas estava longe de ser consensual, como ele afirmava.
Os amigos e familiares de Valérie eram categóricos ao afirmar que ela não queria nenhum tipo de contato com ele. As descobertas forenses e os ferimentos no corpo da jovem sugeriam que ela resistiu aos avanços, levando a uma luta violenta. Durante a briga, Valérie sofreu um grave ferimento na cabeça, várias contusões faciais e o nariz quebrado. As provas traçavam um quadro sombrio de um agressor enfurecido dominando uma vítima apavorada. Quando Valérie perdeu a consciência, Javier intensificou sua brutalidade. Ele envolveu a boca e o queixo dela com várias camadas de fita adesiva, imobilizou suas mãos e pernas e a colocou dentro de uma mala vermelho-alaranjada. A mesma mala que haviam comprado juntos nos primeiros dias de namoro para uma viagem que nunca aconteceu. Valérie ainda estava viva quando Javier fechou o zíper e colocou a mala no porta-malas do carro alugado. Ela morreu sufocada em poucos minutos, incapaz de respirar por causa da fita em sua boca e do nariz quebrado. As ações de Javier após a morte de Valérie revelaram seus esforços calculados para encobrir os rastros. Depois de colocar a mala no carro, ele voltou ao apartamento dela e limpou cuidadosamente a cena, o que explicou a falta de provas encontradas pelos investigadores. Em seguida, desbloqueou o telefone de Valérie usando sua impressão digital e vasculhou as mensagens em busca de informações sobre suas interações recentes e possíveis relacionamentos. Ele também obteve os dados bancários dela. Com Valérie já incapaz de resistir, os próximos passos de Javier foram assustadoramente frios e pragmáticos. Ele dirigiu até uma área de floresta em Greenwich, Connecticut, e abandonou a mala em um trecho isolado da rodovia, escondido pelas árvores. Não está claro se ele sabia que Valérie já havia morrido nesse momento, mas suas ações sugerem indiferença em relação ao destino dela. No caminho de volta para Flushing, ele usou o celular dela para acessar as contas bancárias e sacar dinheiro em vários caixas eletrônicos. Para se livrar de provas, jogou o telefone da jovem em um rio a partir de uma ponte próxima. Javier não parou por aí. Levou também o iPad de Valérie e um dos travesseiros do apartamento. Mais tarde, trocou o tablet por um novo monitor de computador, como se nada tivesse acontecido. Seu comportamento posterior não demonstrava nenhum sinal de arrependimento. No dia 12 de fevereiro de 2019, Javier Henrico dos Rojas foi acusado de sequestro com resultado de morte. Por esse crime, enfrentava a pena de morte ou prisão perpétua. O processo demorou algum tempo para chegar ao tribunal. A defesa de Javier tentou apresentá-lo como vítima, esperando que o juiz retirasse a pena de morte da pauta. Os advogados alegaram que esse havia sido o primeiro crime do rapaz, cometido por ciúmes. Até então, ele tinha fama de ser uma pessoa decente, sem antecedentes criminais. Seu status de refugiado também foi usado pela defesa. Argumentaram que ele sofria de depressão por estar separado dos familiares. Segundo essa narrativa, ele era um homem quebrado que se arrependia sinceramente do que havia feito e entendia a natureza horrível de suas ações. Em 5 de fevereiro de 2020, Javier Henrique dos Rojas se declarou culpado de sequestrar Valérie Reyes e de atos que levaram à morte da jovem. No tribunal, ele afirmou estar arrependido e disse que jamais se perdoaria pelo que fez. Nem sequer ousou pedir perdão à família Reyes, ciente de que não merecia. Quando Norma, a mãe de Valérie, tomou a palavra e expressou em palavras a dor de perder a filha em seu auge, Javier não conseguiu conter as lágrimas. Chorou baixinho no banco dos réus. Em 23 de setembro de 2021, Javier Henrique dos Rojas, então com 26 anos, foi condenado a 30 anos de prisão pelo sequestro com resultado de morte. Pelo fato de estar nos Estados Unidos de forma ilegal, será deportado de volta à Venezuela assim que cumprir sua sentença.